Olá, sejam todos bem-vindos a mais um episódio do nosso programa ao vivo e diário, a melhor família do mundo. E aí, pessoal, tudo bem? E aí, beleza? Quem tá aí comigo ao vivo? Quem tiver aí comigo ao vivo, dê um oi. Boa, Vandina. Boa, Maica. Excelente. Excelente. Muito bom, pessoal. Pessoal entrando aí ao vivo no nosso programa diário, a melhor família do mundo. Muito bom, pessoal. Beleza? Então, boa, Sam entrando, Márcia entrando, Karina entrando, beleza. Pessoal, vocês sabem que dia é hoje? Quem sabe que dia é hoje? Levanta o dedo aí, levanta a mão. Quem sabe que dia é hoje? Quem sabe que dia é hoje? Boa. Então, pessoal, se o pessoal entrando aí, todo mundo já ao vivo conosco, quem sabe que dia é hoje? É 26 de junho. Dia, não, talvez não seja um dia importante para todos, mas é um dia importante para mim, por um motivo. O que acontece? Vocês lembram, pessoal entrando aí, estão me ouvindo bem? Estão me ouvindo bem? Beleza. O que acontece? No dia... Lembra um programa que eu falei para vocês sobre a gente fazer uma assembleia de vozes? Lembra do programa da assembleia de vozes aí? Quem lembra do programa da assembleia de vozes? O que é a assembleia de vozes? Bem, a assembleia de vozes é aquele movimento que a gente faz de escolher os nossos interlocutores, ou seja, aquele movimento, né, que a gente faz de falar assim, diante de quem que eu estou falando, com quem eu converso, com quem eu me comunico, ou seja, dito de outro modo, quem vai ser o meu juiz, né? Quem vai ser o meu juiz? Então a gente escolhe uma assembleia de vozes, lembra? Né? Cristina Guinhos lembra, assim, do programa da assembleia de vozes, né? Então a assembleia de vozes é uma estratégia muitíssimo interessante para quê? Para que a gente possa se posicionar adequadamente na vida. Porque, veja, se a gente começa, né, a ficar perturbado, se a gente começa a agir diante, né, do juízo, diante do julgamento, diante do olhar só do nosso vizinho, né, só do nosso colega de trabalho, só do nosso filho, só da nossa mãe, a gente perde um pouco o que é a dimensão verdadeira da vida. Por quê? Porque a gente escolheu como juízes, a gente escolheu como interlocutores pessoas que pessoas que estão aqui caminhando como nós, são pessoas que não estão completas, pessoas que não estão perfeitas ainda, são pessoas que ainda têm muitas dificuldades, são pessoas que ainda têm muitos interesses. Então, é conveniente que a gente escolha, né, pessoas diante das quais a gente vai se portar e para aquelas que a gente tem necessidade, que a gente tem desejo, que a gente tem tem motivos para a gente se apresentar. Tá? Então é importante a gente escolher pessoas para a gente colocar na nossa assembleia de vozes que sejam de fato superiores, pessoas que de fato possam nos entender, pessoas que possam nos ouvir, e a assembleia de vozes pode ser composta por pessoas mortas, né? Pessoas que já foram embora, pessoas que já passaram por esse mundo, mas deixaram, né, ensinamentos, deixaram ideias, deixaram sua vida como exemplo, e diante de quem a gente gostaria de conviver, pessoas que a gente gostaria de se apresentar para dizer o seguinte, eu estou vivendo bem ou não estou vivendo bem? Né? Estou vivendo bem ou não estou vivendo bem? Então, é importante nesse dia que a gente, né, esse dia para mim é um dia importante, por quê? Porque esse é o dia que se comemora, que se celebra o dia de uma dessas pessoas diante de quem eu me apresento, né, diariamente, para ver o seguinte, eu estou vivendo adequadamente ou não estou vivendo adequadamente? O que está frustrando, né? O que frustra o meu plano biográfico? Diante de quem, né? A pessoa diante de quem eu me envergonho quando eu me comporto mal, a pessoa de quem eu me alegro quando eu me comporto bem, a pessoa que eu vou pedir conselho. Então, hoje é o dia, se celebra o dia de uma pessoa chamada José Maria Escrivá, São José Maria Escrivá. É um santo da Igreja Católica, né, que faleceu no dia 26 de junho, né, que por coincidência é meu aniversário também, né, por coincidência também é meu aniversário. Mas dia 26 de junho é um dia que se celebra, né, o Dies Natalis, como a gente chama, né, é o dia de morte, né? O dia de passagem, o dia que ele morreu, ou seja, o dia que ele ressuscitou para a transcendência, que ele ressuscitou, né? Que ele foi aceito na vida eterna. Então, essa é uma pessoa, né, que está diariamente na minha assembleia de vozes. É uma pessoa que eu tenho uma identificação enorme, né? Uma pessoa que eu considero um tipo de pai, né? Um tipo de pai. Por quê? Porque é uma pessoa que tem coerência com a minha vida, que eu quero ter coerência com a vida dele, é uma pessoa que eu entendo que pode me entender. É a pessoa diante de quem eu tenho vontade de me apresentar. Então, como é que faz isso na prática? Bem, como é que você faz isso na prática? Você
tem que, em primeiro lugar, conhecer a vida da pessoa que você elegeu para colocar na tua Assembleia de Vozes. Olha só que coisa, isso aqui é quase um disparate, né? Quase uma audácia, né? Eu elegi, né, a pessoa, eu posso ter eleito Aristóteles, eu posso ter eleito Platão, eu posso ter eleito São Tomás de Aquino, eu posso ter eleito Louis Lavelle, eu elegi algumas pessoas para colocar na minha Assembleia de Vozes, né? Uma dessas pessoas que está lá na minha Assembleia de Vozes é o São José Maria Escrivá, que se comemora hoje o dia dele, né? Então, qual que é, na prática, como é que faz esse exercício da Assembleia de Vozes? Bem, na prática, perdão, na prática, né, esse exercício faz do seguinte modo: a gente pega os escritos ou pega a vida da pessoa, né, pega biografias da pessoa e ali vai estudando como se a gente fosse conviver com essa pessoa. Quando a gente convive com a pessoa através da literatura, quando a gente convive com a pessoa através dos seus escritos, quando a gente convive com a pessoa através da sua biografia, a gente começa por um exercício de imaginação, e aqui é necessário a gente desenvolver esse exercício de imaginação, a gente começa a imaginar como que essa pessoa se comportaria em cada caso, né? Como essa pessoa se comportaria em cada caso, e a gente se apresenta ali, né, para ela. Então veja, o que entre várias mil coisas, né, o que me encanta na vida dele, né, na vida do São José Maria Escrivá, o que me encanta na vida dele? Uma ideia central, né? Acho que quem aqui conhece São José Maria Escrivá, levanta a mão aqui, né? O que me encanta aqui na vida dele? É a vida de que, né, é a ideia de que o nosso trabalho é meio de aperfeiçoamento pessoal, né? É meio de santidade, que se a gente trabalha adequadamente, se a gente trabalha de modo adequado, que a gente trabalha tentando atingir uma perfeição humana, inclusive, no trabalho, a gente consegue dar glórias, né, a Deus, a gente consegue, de algum modo, fazer esse trabalho adquirir uma nota de transcendência, né? A gente consegue transformar, né, a prosa diária em decassílabos, em poesia eterna, em poesia transcendente. Ele fala o seguinte, né, é outra ideia dele, que é uma ideia grande, né, é uma ideia que ele fala o seguinte: olha, parece ali que é entre a terra, né, no horizonte que se une o céu e a terra, mas não, é no coração de cada um que trabalha bem, é no coração de cada um que ama Deus. Então, essa ideia de que a gente pode aproveitar, né, cada um dos nossos atos nessa vida, por mais intranscendentes que eles pareçam, né? Por mais tolos que eles pareçam, né? Um ato, às vezes, né, de você arrumar uma casa, o ato de você fazer um café, o ato de você sair de casa para fazer as compras, né? O ato de você acordar na hora certa. Ou seja, esses pequenos atos sem transcendência, se eles estiverem ali com uma consciência adequada, né? Se eles estiverem articulados num coração que ama, eles podem ser aceitos por Deus como oração, inclusive. Essa é uma certa novidade, que não é uma novidade. Bem, é uma novidade, de algum modo, apresentada por São José Maria Escrivá, mas que, de algum modo, está dentro de uma tradição, que é a tradição espiritual da Pequena Via, que é a tradição espiritual que foi inaugurada por Santa Teresinha de Lisieux, Santa Teresinha do Menino Jesus. Santa Teresinha do Menino Jesus é uma santa francesa, né? Uma grande parte das pessoas conhece, a maior parte das pessoas tem devoção, inclusive, por essa santa, né? É uma santa, né, que, estando dentro de um convento, né, e sem poder fazer atos grandes, né, sem poder, sei lá, reformar o Carmelo, sem poder, sei lá, ressuscitar mortos, sem poder fazer nenhum desses atos extraordinários, né, que em geral são distintivos, em geral são marcas da presença, da união com o Cristo, ela entendeu o seguinte: olha, mesmo eu estando aqui dentro do convento, eu sou chamada a uma vida santa, eu sou chamada a atingir uma perfeição no meu estado de vida, e essa perfeição no estado de vida, ela pode ser alcançada, pode e deve ser alcançada através das pequenas coisas. Um sorriso na hora certa para uma pessoa inconveniente. Um trabalho que eu odeio fazer, mas que eu faço, né, com um rosto agradável, que eu faço de modo perfeito. A convivência com uma pessoa maçante. Uma roupa bem alvejada, uma roupa bem passada, enfim, todos esses atos, se eles são feitos, né, de cara a Deus, se eles são feitos diante de Deus, se eles são feitos com a ideia da eternidade, com a ideia da transcendência, eles podem ser aceitos como oração. E é justamente essa prece constante, desempenhada através do trabalho ordinário, que vai se transformar na tal da graça extraordinária. Inclusive, trabalho ordinário e graça extraordinária é o nome de um livro do Scott Hahn, né, um teólogo americano. Essa ideia é uma ideia que foi foi trazida, né, ao seio da igreja mais uma vez por Santa Teresinha do Menino Jesus, que é a doutora da igreja, inclusive. Então, Santa Teresinha do Menino Jesus, ela inaugura, ela vive
essa ideia, né? Ela vive essa ideia da pequena via, ou seja, cada um de nós aqui, se a gente consegue pegar, né, o nosso trabalho, a gente consegue pegar a nossa vida, a gente a gente consegue costurar a nossa vida, a gente consegue costurar o nosso trabalho com amor. Esse trabalho, essa vida desempenhada, vivida com amor, vivida com plenitude, vivida com consciência, ela pode ser oferecida, né, e pode ser aceita por Deus como oração. Ou seja, a gente não faz oração, se a gente não está em conexão com o Cristo, a gente não está em conexão com a transcendência, apenas no momento que a gente vai ao templo, que a gente vai à igreja, ou que a gente está recebendo um sacramento, ou que a gente está diante de um sacramental, ou que a gente está em comunidade, mas a gente pode a todo instante, né, se a gente absorve essa tecnologia espiritual, se a gente está inserido nessa tecnologia espiritual, a gente pode a todo instante estar em contato com o Cristo, a gente pode estar rendendo glórias a Deus. Ou seja, o nosso trabalho, a nossa vida pode ser aceita como oração. Santa Teresinha do Menino Jesus, ela tem esse insight, de algum modo, ela tem ela recebe essa moção, ela traz isso, né, como conteúdo espiritual para todo mundo, né, para toda a cristandade, de modo mais imediato, né, de mais imediato. E São José Maria Escrivá, né, ele tem essa ideia, ele está dentro dessa tradição, né, ele está dentro dessa tradição espiritual, e ele de algum modo ele trabalha melhor essa tradição espiritual, demonstrando como viver isso na prática, não apenas para aquelas freirinhas do convento ou para aqueles monges, né, mas ele demonstra como executar, né, como trazer, como articular essa tecnologia espiritual para cada pessoa no meio do mundo, né, no meio do mundo, ou seja, o médico, o dentista, o advogado, o contador, o carpinteiro, o mecânico, a dona de casa, o técnico de laboratório, cada um e todos, né, podem, né, pegar esse recurso espiritual e viver de um modo contemplativo, né? A vida contemplativa, ou seja, a vida de um modo contemplativo, ela é exercida de modo perfeito pelos monges, mas também pode ser exercida, também pode ser vivida por cada um de nós que vive no meio do mundo. É claro que é uma contemplação que não é uma contemplação que a gente precisa se afastar do mundo, mas muito pelo contrário, a gente inserido no mundo, no meio do mundo, misturado com o mundo, a gente vai pegando os elementos desse mundo, o trabalho, os amores, o dinheiro, né? As nossas aspirações nobres, as nossas convivências diárias, nosso marido, nossa esposa, nosso filho. A gente pega cada uma dessas realidades e, através deste exercício, dessa tecnologia espiritual, a gente devolve essas realidades para render glórias na própria dimensão de transcendência. Tá? Então, essa é a ideia, né? Essa é a ideia. Então, por isso que isso fez muito sentido para mim. Isso fez muito sentido para mim. Quando eu estava ali na faculdade, né, no segundo período da faculdade, o meu amigo Henrique Cal, neurologista, ele me apresentou, né, essa pessoa, ele me apresentou o São José Maria Escrivá, no mesmo dia que me apresentou o Olavo de Carvalho, né? Foi no mesmo dia que ele me apresentou os dois, né? Então, o Henrique Cal me apresentou o São José Maria Escrivá e falou: Ítalo, eu acho que você vai se interessar muito por isso aqui, acho que tem a ver contigo, etc, etc. Realmente, teve uma identificação muito imediata, assim, da minha parte, né? Enfim, porque de fato eu já estava ali, quer dizer, de algum modo, eu já estava estudando bem, estava tentando trabalhar bem, né? Eu tinha essa ideia por uma formação humana, né? Meus pais me formaram desse modo, né? Então, quer dizer, tinha que estudar bem porque era o certo, né? Tinha que se comportar bem porque era o certo, não podia fazer bullying com as pessoas que eram menos, por assim dizer, tinham menos recursos, porque não era o certo. Enfim, estava de algum modo, eu tinha recebido de algum modo na minha educação e recebi ali, como quem diz assim, o elemento para transfigurar isso tudo, para transmutar isso tudo e jogar isso para a dimensão de transcendência no contato com essa figura na chamada São José Maria Escrivá. Eu recomendo que, pessoal, vamos ver aqui, pessoal, a maior parte das pessoas conhece, que eu conheço, santificação através de trabalho ordinário, conheço, um monte de gente conhece aqui, né? Então, essa é a ideia. Uma das formas, né, é pegar... Na internet tem monstruosa quantidade de biografias, etc., sobre ele, né? Você consegue pegar isso tudo gratuitamente, as biografias sobre ele.
e os textos dele também. Então, os textos dele tem um livro, que é um livro de espiritualidade, daqueles livros, frases, né? Pequenas frases, chamado Caminho, a maior parte das pessoas conhece o Caminho, enfim. O livro Caminho é um livro assim como se fossem alfinetadas para ferir a nossa, para nos ferir, para nos machucar, para a gente mobilizar, para a gente mover a nossa consciência sempre, né, para frente, para a gente não ficar ali estagnado, não ficar paralisado, para a gente sempre ser espetado para ir para o próximo nível, para melhorar, né, para ir para a próxima, para não ficar paralisado, né, para não achar que já está tudo bem, para não achar que a gente já faz demais, não, pelo contrário, para a gente sempre continuar em movimento, né? Então, esse é um dos motivos, né? Essa é uma das pessoas, São José Maria Escrivá é uma das pessoas que ali é o, né, top 3 ali da minha assembleia de vozes, né? Uma das pessoas que eu escolhi de fato para colocar na minha assembleia de vozes. É uma pessoa diante da qual, né, eu me apresento ou tento me apresentar diariamente. Muitas vezes me constranjo, muitas vezes me dá vergonha, né? Mas eu falo claramente com vocês porque eu sei que eu não sou aquilo que eu podia ser, né? Diante daquilo que eu sou chamado, a gente tá muito, eu tô muito aquém ainda, né? Então eu tô muito aquém e me constranjo, né? Me envergonho, mas o exercício é esse, né? A gente não pode escolher pessoas que estão abaixo, né, que são inferiores. Por quê? Porque aí a gente fica sempre pousando de gostosão, fica sempre pousando de bonitão, fica sempre muito bem. Não, a gente tem que escolher pessoas que de fato estão acima da gente, né, que são absolutamente superiores, e esse movimento de uma certa vergonha, de uma certa... Olha, eu não estou me comportando bem, eu sei, me desculpe, me ajuda, né? Me desculpe, me ajuda. Como é que eu me comporto melhor? Como é que o senhor se comportaria melhor? Como é que você se comportaria melhor, né? Então é importante a gente botar... a gente botar pessoas de fato superiores que a gente pode ter uma identificação. Então, tem pessoas que são muito superiores a mim, mas que eu não tenho identificação. Não é que eu não admire, eu admiro, tem pessoas que eu admiro, inclusive tem heróis que eu admiro, tem grandes generais que eu admiro, tem santos que eu admiro, mas não tem identificação, não consigo me identificar. A vida dessas pessoas não me toca. A vida dessas pessoas não me toca bem. Então a gente tem que escolher pessoas cujas vidas têm alguma afinidade com a nossa. Esse aqui é um truque da Assembleia de Voz. Não pessoas que eu simplesmente acho que são lindas, são maravilhosas, né? São maravilhosas, mas pessoas que têm uma identificação. A Amanda Alves está perguntando quem é outra pessoa, né? A Amanda está perguntando quem são os outros. Bem, eu vou dizer um aqui, né? Um outro que eu ponho na minha assembleia de vozes, né? Veja, não é o maior intelectual, esse que eu vou dizer agora, né? É o Julián Marías, né? O filósofo espanhol. Ele não é o maior intelectual, né? Ele, enfim, tem intelectuais absolutamente superiores. Ele não é o maior filósofo, ele não fundou nenhuma escola, enfim, entende? Assim, não é que seja o grande expoente da intelectualidade, ele não é o São Tomás de Aquino, você está entendendo? Ele é o Julián Marías, é um professor, né, de filosofia que viveu na Espanha, em Madrid, enfim. Ele é um desses, né, que eu ponho na minha assembleia de vozes. Por quê? Porque eu consigo ver a vida dele como uma vida que faz sentido para mim. Ele devotou a vida dele a assuntos que são assuntos que também estão no meu coração. Ele devotou a vida dele a pessoas também, né? Ele era um professor, isso tem a ver com o meu coração, também devoto a minha vida aqui a pessoas. Ele é um sujeito que devotou a vida dele à família dele, então teve uma série de filhos, né? Cultivou ali o casamento com a esposa dele, que era uma aluna dele, até o fim, né? até a morte dela. Então isso, eu tenho uma identificação, você está entendendo? Então a gente tem que escolher essas pessoas que tem a gente tem uma afinidade, que a gente tem uma afinidade, a gente poderia ter uma devoção, não é adoração, né? Não é idolatria, mas é uma devoção. Olha, que pessoa, né? Essa pessoa me ilumina, essa pessoa me inspira. No fundo eu gostaria de ser como ela, mas não com a inveja. Então aqui é um outro ponto. Se a gente escolher uma pessoa na Assembleia de Vozes, mas que nos dá inveja, que a gente tem inveja, a gente tem que tirá-la de lá. Essa não é uma pessoa que possa estar lá. Porque a gente não tem as boas aptidões, a gente não tem as boas inclinações. Então, por exemplo, quando eu olho para um Julián Marías, eu não invejo em nada. Eu não tenho inveja, não é inveja que eu sinto por ele, eu sinto amor, admiração, devoção. Né? Olha, a vida desse sujeito me inspira. Eu consigo encontrar elementos na vida dele que são luz, que são fermento, que são comida para a minha vida. Né? Que eu posso me alimentar, que eu posso crescer, que eu vou me iluminar ao contemplar essa vida. Tá? Então, esse é um deles, Amanda, o Julián Marías. Então, eu peguei aqui cadê a biografia do... Aqui eu mudei aqui, não é? Tem uma biografia em 3 volumes do Julián Marías. Né? Tá ali o volume 1, então vira e mexe eu volto, eu olho de novo, eu vejo como é que foi a infância dele, eu vejo como é que foi ali eu vejo como é que foi, como é que ele encontrou a esposa, como é que ele cuidou dos filhos, né? Então, um assunto ali muito interessante do Julián Marías, são frases bobas, mas que servem pra gente ali como grãos, né? Como sementes. Ele estava numa entrevista uma vez, o Julián Marías, na televisão, né? E aí, o Julián Marías tem um filho, que é famoso, né? E que é escritor. E o repórter pergunta, ele pergunta assim, como é que você se relaciona com o seu filho? Né? O repórter pergunta, e o Julián Marías responde rapidamente com toda
né, com toda a simplicidade do mundo. Qual deles? Eu tenho 5. Entende? Quer dizer, ele não hierarquizou os filhos porque um é famoso, você tá entendendo? Todos são filhos para ele. Então, essa coisa, né, de não encontrar preferência nos filhos, como é que a gente consegue cultivar isso de modo natural, como a gente consegue de fato amar. Veja, é um detalhe ali da vida daquele sujeito, mas como ele está na minha assembleia de vozes, como ele está ali na minha assembleia de vozes, ele se torna muito importante. Você está entendendo? Ele se torna muito importante. Ele se torna muito importante, porque cada uma daquelas palavrinhas ali dele tem sentido, né? Encontra um sentido. Né? A gente acaba encontrando um sentido nessas palavras e isso vai iluminando a gente, tá? Então, veja, é importante isso, a gente escolher a nossa assembleia de vozes, né? O dia do aniversário é um dia que pode ser um marco pra gente. Eu falei pra vocês o início do ano, a virada do ano, o dia do aniversário de cada um é um marco. Hoje é meu aniversário, né? Agradeço a todos vocês aqui, as felicitações, os parabéns aqui, todo mundo me dando parabéns, fez aniversário do doutor Ítalo, parabéns, tal. Um monte de falando para que Deus continue me iluminando, o pessoal aqui agradecendo, uma série de mensagens hoje, realmente, né, agradeço muitíssimo, né, ao carinho de todos vocês, a companhia diária de todos vocês, mas é bom a gente pegar esses dias, né, esses dias importantes, né, e fazer esses dias, né, e transformar esses dias, dar um sentido superior. É claro que eu já falei isso num programa também, a celebração, a festa são fundamentais. A gente vai celebrar, eu vou almoçar agora aqui com a minha esposa, depois eu vou encontrar meus pais mais tarde, depois eu vou encontrar ali meu sogro que faz aniversário no mesmo dia que eu, mais para de noite. É bom, vamos celebrar, vamos preencher a vida de celebração, é claro, mas não vamos ser trouxa, não vamos ser tonto, né? Essas celebrações humanas, elas são sempre só um eco daquilo que vai ser a celebração eterna, caso a gente alcance, né? A celebração eterna não é para todo mundo, aqueles que forem para o inferno não vão celebrar coisíssima nenhuma, né? Vão padecer, vão arder para sempre, por toda a eternidade, não é isso? Mas, né, a gente pode almejar, a gente pode aspirar às coisas do alto, não é verdade? Então, vamos tentar pegar esses dias de celebração e tentar dar uma consistência de eternidade para eles, né? Tentar dar uma consistência de eternidade para eles. Uma das formas é meditar mais profundamente no sentido da vida, meditar mais profundamente no nosso chamado, meditar mais profundamente na nossa missão, a gente refazer essas nossas estratégias, por exemplo, essas nossas estratégias aí da Assembleia de Voz. Vamos refazer, será que essas pessoas estão adequadas? Será que eu estou ouvindo direito a voz de São José Maria Escrivá, a voz de Julián Marias, a voz de um Platão, a voz de Aristóteles, a voz do Luís Lavelli? Eu estou ouvindo direito a voz dessas pessoas? Ou o eco do mundo, né? Ou a ambiguidade do mundo? Ou essas vozes do mundo que vão passar tão mais altas no meu ouvido e eu estou me confundindo? Bem, o aniversário é uma data adequada, fantástica para a gente fazer isso, tá bom? Então é isso, pessoal. Peço que vocês rezem por mim. Nessa data especial aí, vou apreciar a oração de cada um de vocês, tá bom? Aqueles que não rezam porque não têm fé, mandem boas vibrações, tá bom? Também. E nos vemos amanhã. Um abraço, pessoal. Fiquem com Deus e até mais.